muitas de vocês que estão me ouvindo, apesar de terem entendido o que eu disse aqui, né? Terem pensado, nossa, é possível, né? Ter um pão macio, fofinho, perfeito. Muitas de vocês estão pensando o seguinte. Quer ver que eu sei o que vocês estão pensando? Ah, não, Gabriela, mas é muito ingrediente nessas receitas. É muito difícil fazer receita sem glúten. Imagina eu ter que usar 3, 4, 5 tipos de farinha. Vou te falar uma coisa. À primeira vista, parece realmente difícil, mas não é. Não é, sabe por quê? Porque você não tem que aprender isso da noite pro dia. De hoje para amanhã. Você não tem que aprender tudo isso da noite pro dia. Isso aqui, fazer receitas sem glúten perfeitas é um processo. É um processo que você vai aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho. Minhas alunas me ouvem direto falar sobre isso. Você conhece, você entende um pouco e você aplica um pouco, ou seja, testa um pouco. É a junção disso, do conhecimento teórico, aplicado ali na prática, que vai te tornar uma pessoa capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Não é só o conhecimento, porque conhecimento só na nossa cabeça é um conhecimento morto, não tem aplicação. E não é só receita. Você tem que unir as duas coisas, independentemente de onde você está nessa jornada. Ah, Gabriela, eu tô começando agora. Você que precisa, porque você vai começar do jeito certo. Ah, mas eu já sei fazer receita sem glúten. Será que você sabe mesmo? Você sempre acerta? Sempre fica perfeito do jeito que você queria? Você não tem nenhuma dificuldade para substituir nenhum ingrediente? Olha, eu ouso dizer que não é bem assim. Porque eu sei disso. Porque eu já passei por isso. Eu sei que é simples desde que você saiba o que você está fazendo. Desde que você entenda quais ingredientes você está usando na receita. Isso torna uma receita sem glúten difícil de fazer? Não. Isso torna uma receita sem glúten e leite que você tem que fazer com mais cuidado, prestando mais atenção, entendendo mais o que está acontecendo dentro da sua receita. Você sempre vai buscar melhorar os seus resultados. Então, não é porque você aprendeu que a farinha de grão de bico é de estrutura que está resolvida a sua vida. Não, não é assim. Você vai ver que dependendo da receita que você faça, dependendo da quantidade que você use, o resultado final fica diferente. Porque sim, a função principal é a estrutura, só que ela tem diversas outras funções na massa. Que, dependendo do tipo de receita e dependendo da quantidade que você use, vai aflorar uma ou outra característica, ou várias ao mesmo tempo. Isso é lindo vendo acontecer. Na teoria é lindo também, mas na prática é sensacional. Quando você começa a entender como que aquela receita funciona, aplicando o que você já sabe, é incrível. Você sabe qual vai ser o resultado. Se você usar essa farinha e essa farinha, você sabe qual vai ser o resultado final. E você já entende isso. Mas é um processo. E o mais legal disso tudo é que conforme você vai passando por esse processo, entendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho, você vai ganhando uma coisa que todo mundo quer para fazer receita sem glúten e leite. Segurança. Eu tenho segurança para fazer a receita que eu quiser fazer. Porque eu sei para que cada ingrediente serve. Eu sei como combinar cada ingrediente. Isso eu aprendi da noite pro dia? Não. Eu aprendi aos poucos, praticando, testando. Conforme vai passando o tempo, você vai ganhando essa segurança e essas informações vão se tornando automáticas. Você consegue fazer uma receita sem medir a quantidade de água que você vai colocar nela, porque você sabe qual é o ponto da massa. Mesmo trocando as farinhas, você sabe. Isso é segurança. E a segurança vem com outros benefícios. A segurança vai te trazer resultados mais gostosos, vai te trazer economia porque você erra menos, vai te trazer mais felicidade porque você erra menos.
vai te motivar a testar outras receitas, né? A fazer outras coisas. A Meire é uma aluna minha que mora lá nos Estados Unidos e ela fala isso. Depois que eu entendi os porquês, a minha cozinha virou meu laboratório. Porque eu misturo ingredientes conscientemente, ou seja, eu sei o que eu tô colocando ali na minha receita, e o resultado fica surpreendente. Ela não joga mais receita fora. Porque ela sabe o que ela tá fazendo. Segurança. E ela adquiriu isso aprendendo um pouquinho e aplicando um pouquinho com um método certo que deu para ela o passo a passo eficiente. No início, gente, eu também não sabia nada sobre as farinhas. Nada. Sabe o que eu fazia para fazer receita no início? Eu buscava na internet receitas que eu não sabia que eram erradas, mas eram erradas. E aquelas que tinham o menor número de ingredientes possível. Ah, uma farinha, só farinha de arroz, ou só 2 farinhas. Eu queria o menos trabalho possível, então eu usava só as receitas que tinham pouquíssimos ingredientes e errava todas. Ficavam horrorosas. Então, gente, sim, as farinhas sem glúten, elas têm mais ingredientes. Mas não é porque, eu tô com vontade de colocar 5 farinhas. Não. Cada um tem a sua função naquela receita. Então, a receita sem glúten e leite, ela vai ter a quantidade de ingredientes necessária para ficar perfeita. Não é mais nem menos, é o que precisa. Porque eu tirei a farinha de trigo, eu preciso repor as características, eu preciso melhorar as características da minha massa. Então não é usando só farinha de arroz que eu vou conseguir isso. Entendem? É normal vocês pensarem assim. Eu pensava assim também. Tanto que eu pegava a receita com pouco ingrediente e errava. O problema é que a gente erra. Então, se você está começando agora, entenda que nós temos ingredientes diferentes. Que as funções são diferentes. Que as técnicas de preparo são diferentes. E que aqui a gente precisa observar algumas coisas que lá nos preparos com farinha de trigo não era necessário a gente observar. Mas aqui a gente precisa. Por exemplo, hidratação da massa. A hidratação da massa é um ponto importantíssimo. A gente precisa saber identificar quando ela está hidratada o suficiente ou não para ter um resultado perfeito. Então, é um mundo novo. O mundo sem glúten, ele é novo, mas ele é incrível. Porque eu sei que se você está aqui me escutando, não é porque você, eu inventei de fazer uma receita diferente sem glúten. Não, você está aqui porque você precisa. Eu sei disso, porque eu tô aqui falando, porque lá no início eu precisei. Eu precisei aprender, eu precisei fazer receita, eu precisei aprender sobre os ingredientes. Porque eu necessitava de uma alimentação sem glúten e sem leite. E se você tá aqui até agora na live, é porque você precisa também. E se você precisa, você não tem tempo. Porque a saúde não espera, não. A gente precisa aprender a fazer hoje. A gente precisa parar de jogar ingrediente no lixo hoje. Comer bem hoje. Porque é saúde, é necessidade. Deixa pro mês que vem, vou começar a aprender só ano que vem. Então você não tá preocupada assim com a sua saúde. Eu sei que você tá, porque você tá aqui comigo até agora. E é por isso que eu tô aqui também, para te ajudar. Vocês têm uma grande vantagem que eu não tive. Eu tive que começar testando, jogando fora. Sabe, na tentativa e erro? Eu vou pegar essa receita aqui e vou fazer. Vai que funcione. Foi assim que eu comecei. E por causa disso, eu me frustrei tanto que eu só não desisti porque eu precisava. Porque era a minha alimentação. Que não tinha para vender. O que tinha era caro e horroroso. Que continua sendo assim. Então você também não tem opção. Você precisa aprender a fazer. Mas é aprender do jeito certo. E a vantagem que vocês têm e eu não tinha é que vocês têm a mim. E eu estou 100% disposta a ajudar vocês. Vocês vão ver, continuem acompanhando essas lives de aquecimento. Vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender. O tanto que vocês vão se apaixonar por esse mundo sem glúten e sem leite. Eu bati muita cabeça. Eu fiz muita coisa errada. Eu joguei muito dinheiro no lixo. Sabe quando você tira uma receita de pão do forno e vai direto pro lixo? Você nem tira da forma.
Só tira pra jogar no lixo? Nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. Eu não tinha ninguém pra me ensinar. Muitas das minhas alunas, antes de me conhecerem, também tinham esse resultado. A Meire, que eu falei antes pra vocês, hoje eu tava assistindo uma entrevista que eu fiz com ela, e ela fala isso no vídeo. Eu tirava o meu bolo do forno, meu pão do forno, tocava em cima e jogava no lixo direto. Porque ficava embatumado, pesado. Às vezes, a minha filha cortava a casquinha para comer a casca, porque o resto não dava para comer. Gente, isso é necessidade. E se não é a sua nesse momento, você não tá preocupada com a sua saúde. Eu sei que você tá. Olha aí, aconteceu com a Marinei também. Isso é muito frustrante, isso é muito triste, porque é a nossa alimentação. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar os seus resultados perfeitos. 100% disposta. Eu quero que você consiga comer com prazer. Retomar esse prazer em se alimentar. Sábado eu conversei com uma outra aluna minha, a Ierecê. Ela é aqui de Brasília. E ela disse que já tinha perdido essa vontade, sabe? Esse prazer em se alimentar, porque tudo era ruim. E ela retomou isso. Ela tá reformando, ela tá construindo uma cozinha para ela exclusiva sem glúten leite. Porque ela ficou tão feliz em conseguir ter resultados perfeitos para ela e para a família, que agora ela quer ajudar os outros a se alimentarem de maneira saudável e sem prejuízos para a saúde, sem glúten e sem leite animal. Então ela tá construindo uma cozinha. Isso é sensacional. Uma pessoa que já não tinha mais prazer em comer, porque tudo era ruim. Porque tudo que fazia ficava ruim. Agora ela tá tão assim, tá tão fazendo tanta coisa boa. O filho dela chega e pede para ela fazer a receita que ele tem preferida lá para ele comer quando ele vai na casa dela. Isso não é incrível? Isso é incrível sim.